E uma mulher paraguaia que se apresentou como médica para trabalhar no hospital de Pouso Redondo acabou detida por portar um registro falso. Ela não conseguiu comprovar formação na área. Segundo a direção do hospital Annegret Kneitzky, a fraude foi descoberta assim que a suposta médica chegou para começar a trabalhar. Conforme havia sido solicitado, ela apresentou a carteira do Conselho Federal de Medicina e também o passaporte, onde constava a nacionalidade paraguaia. Informou que havia se formado em medicina na Espanha e no jaleco havia a inscrição de que era cirurgiã geral. Mas logo foram percebidas falhas grosseiras na documentação. O registro apresentado tem o nome dela, mas a assinatura de um outro médico. Há erros também em outros campos do documento, o que levantou suspeita. Filiação Foz do Iguaçu, a data da carteirinha DD, né, e um número de registro que pertence a um outro profissional do Conselho Federal de Medicina. Isso até o delegado apresentou para ela e ela não soube explicar como. Como todo médico estrangeiro precisa fazer a prova do Revalida para atuar no Brasil, o fato de ela apresentar o registro no Conselho Federal de Medicina dava a entender que havia realizado a prova, mas o documento era falso. Ainda segundo a direção do hospital, a mulher não conseguiu nem fazer um procedimento básico enquanto era supervisionada pelo responsável técnico. O nosso RT a recepcionou aqui no hospital e fez a conduta, conversou com ela, e naquela de lhe passar como que funcionava o sistema, por ela ser uma estrangeira, não tem conhecimento do sistema, ele já foi vendo que ela não tinha uma conduta. Apareceu uma sutura e ele convidou ela para ir acompanhar ele na sutura e pediu ela só para assim, fazer os primeiros movimentos, a parte de isolamento, e ela não soube fazer. Nesse meio tempo ele já suspendeu o que possivelmente ela poderia atender, né? E nos acionou, e foi onde que a gente já estava constatando todos os erros que apresentava a nível de documentação. Então, pelo que vocês puderam constatar nesse procedimento que ela tentou fazer aqui, era uma pessoa que não sabia o que estava fazendo? Sem conhecimento nenhum, nem na medicação e nem nenhum procedimento, nem a nível de informática. A gente teve que explicar para ela como é que era o Ctrl+C, Ctrl+V. Diante da suspeita, a direção do hospital acionou a polícia militar e a suposta médica foi conduzida para a delegacia. Ao ser questionada pela polícia, a mulher não soube sequer informar em qual universidade havia se formado. Também apresentou alguns nomes de hospitais onde supostamente havia atuado, mas nenhum confirmou que ela realmente tivesse trabalhado lá. Em todas as buscas por referências, a informação era uma só. Ninguém tinha ouvido falar no nome dela. E ela manteve firme que ela era formada em medicina e que eu não dei tempo para ela trazer a documentação. Todo profissional que vem aqui tem a documentação eletrônica. E como ela apresentou a carteirinha do Conselho Federal de Medicina, não constava no sistema, o delegado também viu, e eu e o delegado vimos também, né, as alterações assim absurdas. Não provou nada nem para mim, nem para os militares daqui, nem para o do Rio do Sul. Depois de ser ouvida na delegacia, a mulher foi indiciada por estelionato, depositou R$ 1.000 de fiança e foi liberada. Segundo a Polícia Civil, o fato não se configurou como exercício ilegal de medicina porque ela não chegou a atuar. O caso segue sendo investigado. A gente vai reforçar mais ainda essa questão de documentação de imediato, porque ela disse que ainda a documentação dela estava ainda para vir da Espanha, de Foz do Iguaçu. Eu falei, todo profissional. Eu mesmo tenho toda a minha documentação digitalizada. Todos os médicos que vêm aqui, eles têm o diploma dele, têm o diploma de especialização. Se é um médico de outro país, ele apresenta o Revalida. Se ele tem a carteirinha do Conselho Federal de Medicina, a gente já visualiza no sistema, que você pode ver que tem no site do Conselho Federal de Medicina. Enfim, ela naqueles 40 minutos ali de toda a investigação, tanto da equipe médica como nossa, ela não bateu nada, nenhuma informação. E ela não chegou a atender. O atendimento que teve foi com o RT e com ela, para ele poder passar todo o processo, foi onde que ele detectou tudo.